Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero te passar um recurso novo do ORM-BR, que é o de atualização de banco de dados. Na verdade, não é bem atualização, né? O ORM-BR ele não faz alteração no banco de dados para alterar tipo de campo, né? Excluir campo, isso ele não faz. O que ele faz é criar um campo novo, ou seja, se você colocar um campo novo na sua estrutura, então esse campo vai ser automaticamente, ser automaticamente criado no seu banco de dados através do recurso do ORM-BR. E é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Bom, o que eu fiz aqui primeiro foi a pasta 14, dessa vez eu não fiz uma cópia da pasta 13, eu simplesmente criei a pastinha 14, peguei um exemplo que tem já no próprio repositório do ORM-BR, fiz a cópia aqui para dentro dessa pastinha 14 e eu vou te mostrar isso aqui funcionando, vou te explicar, né, o código-fonte, né, como foi feito, como funciona, vou te mostrar funcionando. E essa pasta aqui então vai ser compactada, né, zipada, e vai ser anexado aí abaixo ao vídeo para que você possa baixar e também testar. Então vamos lá, deixa eu te mostrar aqui o que eu fiz aqui. Bom, aqui é um memo, tá? Eu estou fazendo isso aqui até no exemplo, como eu falei, eu fiz uma cópia do exemplo lá do ORM-BR, que está no repositório dele. Aqui eu estou utilizando um projeto FMX, né? Mostrando aqui também que o ORM trabalha com o FMX, não só com o VCL. Então aqui eu tenho o formulário e tenho um memo aqui, onde eu posso mostrar, né, o que foi aplicado, o script, né, gerado pelo ORM-BR para ser executado no banco de dados. Então aqui nesse projeto, como eu mostrei, eu tenho um memo, tenho um botão aqui, ó, compare metadata, onde vai ser executado o código. Eu já vou te mostrar ele daqui a pouquinho, mas deixa eu te mostrar aqui os modelos, as classes modelos que eu tenho aqui neste projeto antes. Então nós temos aqui a classe cliente, nós temos a classe aqui lookup, nós temos a classe master e nós temos a classe detail. Aqui é o seguinte, no cliente, eu vou até fazer o seguinte, eu vou comentar isso aqui, ó. Então eu vou deixar esse campo aqui comentado. E aqui também no master eu vou deixar esse campo aqui comentado. Então nós temos aqui, ó, cliente, nós temos dois campos. O lookup, nós temos aqui também dois campos. Nós temos o master aqui, ó, que tem vários campos, né? Menos esse campo aqui, ó, my e num. E nós temos o detail também, que tem vários campos. Então está aqui a nossa classe modelo, né, que você já conhece aí com os recursos do ORM-BR. Aqui existem algumas particularidades que eu quero apresentar para você também agora, que são novos atributos. E aí já não são mais atributos de utilização lá do ORM, mas sim para criação e atualização de banco de dados. Então observa só esse atributo aqui, ó, foreign key. Então vamos ver aqui os parâmetros que ele nos pede, ó. Aqui é o nome da foreign key que eu quero. Aqui qual é o campo, né, que eu vou fazer o relacionamento, né, essa integridade referencial. Porém, observe que este campo aqui é da tabela detail, ou seja, então essa tabela detail tem que ter esse campo, que é justamente esse que está aqui abaixo. Com qual tabela eu vou me referenciar e com qual campo, né, dessa tabela eu vou me referenciar. Então aqui observe que é o mesmo nome, né, do campo aqui da tabela detail com o campo lá da tabela lookup. Aqui acima também eu tenho outro foreign key, ó, que eu dei o nome aqui de foreign key e master, e aí ele está se referenciando aqui, né, com o campo master ID com a tabela master e com o campo master ID da tabela, né, master. E aqui eu botei aqui para que ele coloque lá em cascade, ou seja, qualquer operação que for feita no banco, ele vai ser executado em cascata. Então aí, o que ele vai fazer? Para que serve esse atributo aqui? Quando nós formos atualizar o banco de dados, no caso eu vou mostrar isso aqui para você, o próprio ORM vai criar essa foreign key já lá nessa tabela detail. Então esse atributo aqui serve para criar o foreign key. Somente isso, tá? Depois ele não utiliza isso aí para gerenciamento referencial, ele não utiliza nada. Ele só utiliza aqui para criar a estrutura. Então, ou seja, se você tem um banco SQLite, e aí você quer mudar de banco para banco Firebird, então aí é uma ótima oportunidade de você criar toda a estrutura aí pelo ORM-BR. Então ele já vai criar toda a estrutura para você no novo banco. E eu vou mostrar como fazer isso aqui, né, para você.
Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui, ó. No master, nós temos aqui, deixa eu ver, no master nós temos aqui foreign key também, ó. Aqui nós temos a foreign key já fazendo uma integridade referencial aí pela tabela do cliente. Então, eu dei o nome aqui de foreign key client, com o campo, né, da tabela master de nome client ID, com a tabela client e usando lá dessa tabela o campo, né, client ID. Então, aí eu estou criando uma integridade referencial. Então, esse atributo aqui, é o atributo novo aí que eu quero te mostrar nesse vídeo. Na tabela lookup nós não temos aqui integridade referencial e na tabela cliente também não. O que eu tenho aqui é só esse campo aqui comentado, porque eu vou mostrar para você depois o ORM, depois de criado, ele vai atualizar esse campo. Eu vou descomentar e ele vai atualizar isso no banco de dados. Assim também como na tabela master aqui, ó, esse campo aqui é myEnum. Bom, então vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui o banco de dados. Primeiro passo, primeira exigência. Nós precisamos do banco criado. O ORM-BR ele não cria o banco. Você tem que ter o banco já. Observe que aqui eu vou dar um F5 aqui. Eu vou pegar aqui melhor para que você veja no vídeo. Refresh aqui, ó, F5, refresh, ó, ele atualizou. Então não existe aqui tabela nenhuma, não existe sequência nenhuma, não existe foreign key nenhuma. O banco está simplesmente zerado. E eu vou executar aqui para você, nesse exemplo que vai anexo aí ao vídeo para você. Antes eu quero te mostrar aqui o código, né, que ele vai executar para que ele possa atualizar o banco. Então nós temos aqui, vamos começar aqui pelo create do formulário, o evento create aqui do formulário, vamos lá. Então aqui nós temos a instância da conexão, nós precisamos fazer, né, a conexão, aí como eu te apresentei nas outras aulas, aí, o ORM precisa, né, do engine de conexão, então está aqui o engine de conexão. O que eu quero que você observe o engine de conexão aqui quando você for testar é o seguinte, ó, você vai ter que dar 2 cliques e colocar aqui, né, o caminho que você vai baixar aí. E o banco de dados, inclusive, está dentro da pasta também que está anexo aí abaixo ao vídeo. Tá? Então, eu deixei tanto os modelos aqui, as caixas modelo, quanto o banco de dados, está todo fonte aí necessário para que você possa testar. O que ele vai utilizar a parte é somente os fontes do ORM-BR. Então está aqui o caminho do banco de dados, foi configurado. Então eu tenho aqui uma conexão através de FireDAC. Aqui eu vou criar a iConexão, né, a IDB conexão do ORM-BR. Então o que eu fiz aqui foi declarar essa variável aqui acima, ó, no tipo IDB Connection, que você já conhece agora. E eu também declarei uma variável chamada Manage Database Compare. Essa aqui é uma outra interface aí do ORM-BR, nesse caso aí para fazer comparação de metadatas, né, do banco de dados. Ele vai usar as classes modelos para comparar com a estrutura do banco de dados. Veja só que interessante, hein? O que eu precisei fazer aqui para utilizar esse recurso foi adicionar algumas units. Está aqui as units aqui acima, ó. Nós temos aqui a fábrica de conexão, né? Aqui essa fábrica de conexão aqui, que é do IDB Connection, desse aqui, ó, do IDB Connection. E aqui abaixo eu tenho as units necessárias para que eu possa fazer a comparação do banco de dados. Aqui nós temos o primeiro, Model DB Compare, então o nome já está bem intuitivo, né? Modelo com DB, ele compara os modelos com DB. Aqui abaixo nós temos também Database Compare, tem como fazer comparação de 2 bancos de dados também, né? Mas lembrando sempre, o ORM-BR ele não vai atualizar se ele tiver que excluir um campo no outro banco de dados. Ele só vai fazer a criação se tiver, né, um campo novo no banco de origem, ele vai criar esse campo novo no banco de destino. Ele não vai, se tiver um campo excluído, ele não vai excluir lá, né, se não existir o campo. Se um tipo tiver diferente, ele não vai mudar o tipo, tá ok? Então que você entenda aí, ele só vai fazer a criação, né, do que não há no banco de destino. Então ele pega o origem e compara, seja ele as classes modelo, ou seja ele um outro banco de dados. O que não tiver lá no outro, ele vai criar. Alterar nada. Aqui nós temos então a interface, né, que é lá justamente do Manage, né, aqui abaixo do Manage, que é do Database Compare, na verdade, que é a interface do Database Compare, então essa unit aqui. E aqui abaixo são os drives que são necessários para utilizar. No caso aqui,
eu estou fazendo uma comparação usando o banco de dados Firebird. Então aqui eu tenho essas unit DDL Generator do Firebird e o metadata do Firebird. Então se tiver outro banco de dados, se você utiliza outro banco de dados, o que você muda é esse nome aqui, por último aqui. Então você iria colocar aqui o nome do seu banco de dados. E esse DDL Commands aqui é para que eu consiga fazer o histórico, né? Pegar o histórico lá dentro, o log do que o ORM criou e possa jogar ele aqui no memo, né? Para que você possa ver. Ou para que a gente possa, antes de executar mesmo, até mesmo possa ver, né, o que ele gerou. Bom, então, adicionado essas units aqui, né, mais as units do IDB Connection, né, que é a interface de conexão, que é essa aqui, que você já conhece. Eu declarei então uma variável MENA chamada do tipo iDatabaseCompare e uma conexão do tipo IDB. No create eu fiz a instância da conexão, utilizando o drive, né, da fábrica FireDAC, passando para ele então o FD Connection que eu configurei aqui na tela, e também o banco de dados que eu estou utilizando, o tipo, né, do banco de dados que eu estou utilizando. Então, aí me restou, já tem a conexão feita, aí me restou então executar o comando aqui no clique, né, do botão, e aí eu vou te explicar o que é esse código aqui. Bom, aqui é uma variável do tipo do DDL comando, para que eu possa pegar cada comando que foi gerado lá, cada script que foi gerado, para que eu possa apresentar aqui na tela. Então eu faço dessa forma, eu declaro uma variável, depois faço um for aqui, ó, usando o manage, né? Usando o manage get command list. E o manage aqui é aquela variável, né, que eu declarei aqui do tipo da interface aqui acima. Esse manage aqui ele pode ser instanciado para dois, né, tipos, como eu falei. Uma aqui, ó, eu até vou deixar comentado aqui embaixo, ó, model DB compare. Aqui eu estou falando para o ORM o seguinte, ó, você vai usar os modelos, as classes modelos, para fazer comparação com o banco de dados. E aqui abaixo, ó, se eu comentar isso aqui, descomentar isso aqui, você vai ver que é um database compare, ou seja, aqui então eu tenho que passar duas conexões, conexão 1, né, e conexão 2. Eu tenho que fazer duas, eu teria que ter dois DB connection aqui, cada um conectando a um banco de dados. E aqui na tela, dois FD connection, né? Isso aí seria normal. Tá ok? Então, vou deixar esse comentado aqui na tela para você, só para que você saiba aí no código-fonte que existe esse recurso. Mas nós vamos utilizar aqui a classe modelo, porque a orientação objeto, né, nós só focamos aí utilizar a classe modelo no ORMBR e utilizar automaticamente a classe modelo para que ele possa criar, né, criar um campo novo no nosso banco de dados, aí, caso falte. Então, criado aqui a instância da interface e database compare, eu crio aqui então tModelDBCompare.create. Ele pede aqui para mim qual é o IDB connection, né, do ORMBR. Não é o FD connection aqui não, é o IDB, né, do ORM. Então, ele está instanciado aqui no create, que é a variável, né, que eu declarei aqui em cima. Eu repasso ele então lá para o database compare lá. E abaixo aqui eu tenho uma outra linha que eu quero comentar com você. Eu vou deixar até essa linha aí descomentada, eu vou executar com ela descomentada antes, para que você veja e você entenda. Command auto execute, ou seja, se eu definir como falso aqui, o MBL vai gerar o script, mas não vai executar o script no banco. Então eu posso, né, eu consigo ver o script antes dele ser executado na tela. Através do que? Aí abaixo aqui, deixa eu só separar aqui. Ó. Aí abaixo aqui eu chamo então F, aqui acima ainda, né? Vamos botar aqui fmanage ponto comando auto execute igual a falso, estou dizendo não auto executa, e abaixo aqui então eu chamo o seguinte, ó, fmanage.builder database, e aí nesse momento ele vai gerar todo o script, aí ele vai ler toda a estrutura do banco de dados, vai ler toda a estrutura das classes modelo, vai sair comparando tipo, vai sair comparando nome, vai comparar tudo, e vai gerar o script do que falta no banco de dados a ser criado com base na classe modelo. A classe modelo sempre é a origem, tá? A classe modelo aqui, no caso, sempre é a origem. Aqui abaixo, como eu falei, aquela variável aqui acima do DDL comando, para que eu possa fazer um for, né, no manage get command list, e aí ele vai pegar uma lista de comandos lá dentro, e aí eu vou sair adicionando aqui, então, no memo aqui, para que a gente possa ver, né, visualizar. Então, no caso aqui, vamos lá, só recordando aqui, ó, no
clique do botão aqui, ele vai instanciar o manage, né, do tipo aqui e database compare, vai atribuir a variável aqui, o parâmetro, né, auto-execute para false, para ele não auto-executar, vou dar um build e em seguida eu vou pegar todo o script gerado e vou jogar no memo aqui para que a gente possa ver. Então vamos compilar isso aqui, vamos ver executando. Então nós temos aqui o nosso exemplo, né, sendo executado, nós temos o memo aqui limpo e nós temos aqui no create, né, ele já criou a conexão, né, nós já temos o FD Connect lá configurado certinho a esse banco de dados aqui, ó, que eu falei que está zerado, que ele também está dentro da pasta aula 14, né, que vai anexo aí ao vídeo para você abaixo. Então vamos ver aqui, ó, nós temos aqui o nosso exemplo, eu vou clicar aqui no compare metadata, ele vai executar o script, então está aqui, ó, ele gerou o script para mim, está aqui todo o script que seria executado no banco de dados. Então nós temos aqui ó, um create lookup, a tabela, criado, ó, aqui está criando o índice ó, em seguida, depois ele cria a tabela master, cria aqui ó, uma primeira key para master, os campos aqui com os tipos, depois ele chama o create cliente aqui, criando também um índice para o cliente. Depois ele chama aqui ó, o create detail, criando aqui o primeiro key, com todos os campos, com todos os tipos, not null, inclusive. E em seguida, né, ele chama aqui ó, um create generator, ele cria também aquele generator lá. E também depois ele chama o alter e sai adicionando aqui as foreign keys, né, que foram encontradas, né, nas classes modelos. Então esse aí é o script, né, que deveria ser executado para o nosso banco de dados. Vou fechar aqui. Vamos voltar aqui no nosso banco de dados. Nós podemos ver que o nosso banco de dados, vou dar novamente aqui um refresh. Ó, nós podemos ver que o nosso banco de dados está zerado, não existe table nenhum, generator nenhum. Vamos lá no nosso exemplo novamente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou comentar essa linha aonde eu adiciono a propriedade aqui command auto-execute como false, o default é true, né, para auto-executar todos os comandos. Então eu vou comentar ela, então esse comando agora vai estar como true, eu vou dar um build e vamos ver o que ele vai fazer. Vamos executar novamente aqui o nosso exemplo. Então está aí ele novamente na tela, eu vou clicar aqui então no botão compare metadata. Novamente ele gerou todo o script aqui, está aqui o script na tela para que a gente possa visualizar. A diferença agora é a seguinte, deixa eu fechar aqui antes. Vamos aqui no nosso banco de dados e agora novamente eu vou fazer um refresh. Então está aqui ó, as tabelas criadas, a cliente com os campos que estava lá na classe modelo, com o tipo. Aqui está a primeira key, né, que também foi definido lá na nossa classe modelo. Se a gente vir aqui na classe modelo cliente, aqui nós temos aqui ó, a primeira key, nós temos os campos aqui com os tipos. Aí nós vemos aqui ó, também o campo, a tabela lookup está aqui também, ó, criado os tipos. Aqui também está com a primeira key, não tem foreign key para ela. Aqui nós temos também a tabela master. A tabela master aqui, ó, você observa que está todos os campos. Aqui ele já até indica ó, que existe uma foreign key. Eu vou aqui em constante. Aí tem aqui ó, a primeira key e aqui em foreign key. Aqui ó, a foreign key criada. Tá aqui, ele criou a foreign key. Aí eu venho, claro, no detail. Aqui no detail eu vou ver aqui os campos. E aqui ele já mostra automaticamente, já que tem foreign key. Ó, então eu venho aqui na primeira key da detail. E aqui nas foreign keys. Estão aqui as foreign keys que estavam lá declaradas que eu mostrei para você na classe modelo. E aqui abaixo também o sequência, olha, observe que ele criou também o generator aqui no Firebird, né, que é o sequência da master. Então aí ele fez a criação de toda a estrutura do banco de dados simplesmente executando esses comandos aqui, né, que eu mostrei para você, que é instanciando o manage, né, claro, colocando as variáveis aqui para ser utilizado no uses, né, declarando aqui as variáveis, seja ela aqui ou local, não importa, de conexão e database compare, e instanciando aqui o manage e chamando o build database. Isso aí já basta para ele executar todo o script. Esse aqui de cima, o comando aqui, a DDL aqui e o for aqui, só foi para que eu pudesse capturar o log lá de dentro e mostrar aqui na tela para você. Se você não quiser, não precisa nem utilizar isso aí, se você não tiver que mostrar o script. Bom, agora eu quero mostrar para você o seguinte. Vamos aqui na tabela aqui, ó, cliente.
Vamos na tabela cliente. Nós temos aqui 2 campos. E também na tabela master, acredito que é master, nós temos aqui, né, os campos aqui. Deixa eu só conferir aqui. É na tabela cliente, está comentado, e na tabela master. Então está aqui, ó, a tabela master. O que eu vou fazer? Eu vou descomentar agora. É como se eu estivesse criando um campo novo na minha estrutura, né, no meu modelo, na classe modelo. Então, colocando aqui uma coluna chamada myEnum, do tipo inteiro. E aqui no cliente eu também vou descomentar essa coluna aqui, ó, foto, né, dizendo aqui do tipo tblob, né, o tipo aqui ftblob. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou executar novamente. Deixa eu só voltar aqui, tá comentado aqui para executar. Vamos executar novamente então aqui. Antes que eu possa executar, confirmando com você aqui, ó, não existe aquele, né, campo aqui, ó, myEnum, e aqui no cliente também não existe o blob, ó. Aqui o F5, vamos dar um refresh aqui. Aqui F5, ó, aqui. Aqui, ó, não tem, né, aqui refresh, aqui, e aqui no master também refresh, ó. Não existe aqueles campos aqui. Então o que eu vou fazer agora? Vou executar. Ele gerou o script aqui para mim, ó. Add enum do tipo integer, add cliente foto do tipo blob. Eu vou fechar aqui. Vamos voltar aqui no nosso banco de dados. Então eu vou dar o refresh novamente. Opa, aqui, ó, apareceu myEnum do tipo integer. E vamos lá no cliente. Refresh. Aqui, client, né, foto do tipo blob. Então tá aí, ele atualizou, ele criou o novo campo aí no banco de dados, porque nós adicionamos esse campo na nossa classe modelo. E aí, gostou? Conhecia esse recurso? Bom, show de bola, né? Bom, então é isso aí que eu queria passar para você nessa aula. Vou ficando por aqui então. Grande abraço.